já deve ter ouvido falar aí de lash lifting, né? Mas será que você sabe das contraindicações que esse procedimento tem? Porque, vou te contar, não é todo mundo que pode fazer aí o lash lift, não, tá? Lógico que tem contraindicações, igual toda área tem. Não é que quem faz medicina, tem pessoas que às vezes não podem operar, não tem que fazer o risco cirúrgico. Quem mexe com estética facial, ali numa limpeza de pele, às vezes a pessoa tem a pele muito sensível e não pode fazer determinado procedimento. Até quem mexe com odontologia, um dentista aí, não vai poder realizar um clareamento numa pessoa que tem alguma patologia no dente. No lash lifting não é diferente, tá? Tem sim contraindicações, tem sim muitos pontos que a gente tem que ficar de olho. E nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre isso, tudo sobre contraindicações. E eu ainda no final dele vou te ensinar como fazer o teste alérgico, para você descobrir se essa cliente tem alergia ou se ela não tem. E aí, ela vai poder fazer o procedimento ou ela não pode. Só assim que você vai poder saber. Já viu aí, né, que não tem enrolação, eu vou te dar muita informação mesmo, muito conteúdo, então pra isso, já se inscreve aqui no canal, sério gente, clica aqui nesse botãozinho aqui embaixo pra me ajudar, eu trago muita coisa e eu te garanto que se você começar a me seguir, você vai ver meus vídeos, sua cabeça vai ficar pipocando de ideias, de tanto conteúdo e informação valiosa que eu trago aqui pra vocês. Já clicou, né? Então, vou começar aqui, anotei aqui as contraindicações e quais são elas? Como é que funciona? Antes de tudo, eu quero te falar o que é contraindicação, né? O que é isso? É um contexto, uma situação, quando a pessoa está em determinada condição que impede, que impossibilita que a gente realize o lash lifting ou outro procedimento nela, porque coloca em risco ali a saúde dela ou está afetando alguma coisa ali. Por isso que é contraindicado realmente fazer o lash lifting nessa pessoa. E é por isso que a gente tem que ficar atenta a todas essas contraindicações. Porque se por acaso chega uma cliente lá para atender com a gente e ela tem uma contraindicação dessa que a gente não sabe, a gente não pode atender. E corre muitas consequências, né? De ter alguma coisa mais grave aí. Mas, Carol, e se eu não souber que isso é uma contraindicação? E se eu não souber nem o que é isso? Calma, que eu vou te explicar porque isso já aconteceu comigo também. Eu vou começar te falando, ó, eu anotei aqui as contraindicações, as principais. Eu vou começar te falando que a principal dela, a mais comum delas, é a alergia. Alergia de quê? Alergia de quê, Carol? Como é que eu vou saber isso e tal? Alergia, gente, pode ser de qualquer componente dos produtos que você tá usando. Por isso que o ideal é você saber os ingredientes de cada produto que você usa. Saber os ingredientes da tinta, saber os ingredientes do passo 1, saber os ingredientes da cola que você usa, da hidratação que você usa. Porque se por acaso o seu cliente tiver alergia a algum desses ingredientes, a algum desses componentes, você já vai saber antes de aplicar nela. Se for o caso, você não vai aplicar determinado produto. Porque a alergia, ela pode causar... A alergia é mais comum pra gente. A gente sabe, né? Que a alergia pode causar vermelhidão, coceira, pode ficar inchado. Gente, o mais comum mesmo, vou ser bem sincera pra vocês aqui, é ter alergia da tinta. O que é muito comum ter alergia de rena pra sobrancelha. Então, eu sempre pergunto antes pra cliente se ela tem alergia de tinta, se ela já pintou o cabelo, se ela já fez rena alguma vez na vida dela, porque aqui tem muitos casos de alergia de tinta, muitos mesmo. Eu, em toda a minha profissão, não conheço nenhum caso de alguém que teve alergia dos produtos de lash lifting, tá? No caso do kit da Master, não estou falando de outros kits. Então, dos produtos é um pouco mais complexo. Mas, por exemplo, se a cliente falar que tem alergia de amônia, que o triclocolato de amônio é um dos ingredientes do passo 1 aí, né? Então, a gente já tem que ficar de olho. Por isso que é legal a gente decorar esses componentes e perguntar à cliente antes também se ela tem alguma alergia ou não. Mas eu vou explicar isso um pouco mais a fundo na parte da ficha de anamnese. Mas sempre fiquem atentas, principalmente, tá? A dica que é essa, anotei isso, de perguntar sobre tinta, sobre rena. Observa se a cliente tem o cabelo pintado, se ela já fez mecha, se ela já fez luzes. Se ela às vezes pergunta se ela já descoloriu os pelos do braço, pergunta se ela já passou rena na sobrancelha, pergunta, tá? Porque se você passar uma tinta nos cílios do seu cliente e ela tiver alergia, os cílios dela vai inchar na hora.
Ou, inclusive, pior, ela sozinha em casa depois, com um olho desse tamanho, sem saber o que fazer. E sim, sobra pra gente, tá? As consequências podem sobrar pra gente. Então, essa é a primeira contraindicação. É o quê? São as alergias, tá? Anota aí pra gente focar nas próximas. Outra contraindicação, hipersensibilidade nos olhos. A cliente às vezes lacrimeja demais, o olho é muito sensível, olha pra luz assim, ó, o olho já fica vermelho, ela coça demais, tem muita alergia de poeira, digamos, o olho fica muito irritado, muito vermelho. Isso é sim uma contraindicação. Por quê? Porque a gente vai estar ali manuseando os olhos da cliente, né? A gente vai estar ali mexendo o tempo todo, aplicando produtos que têm um cheiro um pouco mais forte, tem que deixar isso um pouco avisado antecedentemente. Então, quando a cliente já te fala, olha, meu olho é muito sensível, então tomar um pouco mais de cuidado aí e perceber mesmo se é num nível extremo, se a gente pode realizar esse procedimento ou não. Já que se ela tiver com os olhos aí sensíveis ou irritados, o ideal é a gente adiar esse procedimento até que eles fiquem totalmente saudáveis, pra gente não piorar o caso dela. Próximo tópico é um tópico assim, que muitas pessoas acham clichê, mas esquecem na hora de fazer o procedimento quando a cliente está ou grávida ou amamentando, né? Ela é ali lactante, tá amamentando, tá? Quando vocês lerem lactante, é que ela está amamentando. Eu tô falando isso porque eu sei que muita gente não sabe, eu mesma não sabia, e quando eu aprendi eu faço questão de explicar pra todo mundo. Quando a cliente está grávida ou amamentando, qualquer produto químico que a gente aplica nela vai entrar em contato, né? E isso pode ser passado para a criança, para o feto ou para o neném que está ali amamentando, pelo corpo dela. Então, o ideal, gente, o melhor, pelo amor de Deus, não aplica. Não precisa colocar em risco a saúde ali do neném, que a gente não sabe nem como que isso vai agir no organismo, né? Então, eu não realizo, e é uma contraindicação aí quem está grávida ou quem é lactante, tá bom? Não realizar o procedimento. Outra contraindicação aí, uma patologia ou uma infecção ocular. Como assim, Carol? A pessoa pode ter glaucoma, a pessoa pode ter conjuntivite, a pessoa pode estar com terçol, a pessoa pode ter blefarite. Sim, são muitas doenças, muitas patologias, infecções. E a gente tem que saber todas? Não, tá? A gente tem que saber as mais comuns, as que mais acometem aí a população. Às vezes tá tendo um surto aí de infecção ocular, isso aí você vai ter que saber. Mas, deixa eu contar um caso que aconteceu comigo aqui pra vocês, que foi até assim, bem peculiar. Uma cliente me chamou e falou que queria fazer lash lifting, só que o olho dela estava com pressão alta. Na hora, gente, eu não sabia o que era pressão alta no olho. Pesquisei glaucoma. Glaucoma é sim uma contraindicação pro lash lifting. E aí eu fui e falei, olha, infelizmente não vou conseguir realizar o procedimento em você, porque isso é glaucoma, uma contraindicação, eu não posso realizar. Aí ela falou, não é glaucoma, é apenas uma pressão alta, eu já fui diagnosticada que não é glaucoma, meu médico já me afirmou isso. E eu vou fazer o procedimento sim, ela queria muito fazer porque ela ia viajar. Eu vou fazer o procedimento sim, tal, tô chegando já, mas vai ficar tranquilo, relaxa, porque meu olho, ele tá sensível agora, mas já passa. Me conta aqui, como que você reagiria numa situação dessa? Antes de eu continuar o caso, pausa esse vídeo, comenta aqui o que você responderia numa situação dessa pra eu saber. Eu virei pra ela e falei assim, olha, infelizmente, eu não consigo te atender sem uma autorização médica. Gente, sem condições. Porque a cliente ela pode virar e falar assim, não, por minha conta e risco, pode deixar, se der qualquer coisa, eu vou arcar depois. Não é assim que funciona. Se qualquer coisa acontecer com o olho dela, com a visão dela, qualquer coisa agravar o caso que ela tinha de pressão, se agravasse o caso que ela tinha de pressão alta nos olhos, ia sobrar pra mim. Eu ia ser culpada, entendeu? Porque eu não ia ter prova de nada, eu não ia ter autorização de médico nenhum, eu ia ter feito uma coisa com uma contraindicação, que era o meu dever como profissional já saber e já alertar ela. Então, ela conseguiu a autorização médica, eu falei, beleza, assim eu faço, você traz pra mim, eu faço. Fiz, gente, deu certo, ela amou, não deu nada, não deu problema nenhum. Só que eu tô enfatizando tanto isso com vocês aqui, porque é algo que a gente tem que ficar de tão importante que é. De tão perigoso que é mesmo, tá? De tantas coisas graves
que podem ocorrer depois, tá? Por isso que a gente tem que ser bem firme nessas situações, nessas decisões. Então, essas infecções, patologias podem ser causadas por muitas coisas, vírus, bactéria, fungo, tudo. Só que como que a gente vai decorar todas, né? Não tem como, são muitas, a gente não tá fazendo medicina. Exatamente, gente. Quando a cliente chegar pra você, você não precisa saber tudo sobre aquilo, tudo sobre aquela doença. O ideal é você saber sobre as mais comuns, igual eu já citei, e quando ela chegar pra você e comentar que ela tem alguma coisa, você fala, seja sincera, fala, olha, eu não conheço isso, mas eu vou dar uma pesquisada e eu te dou um retorno sobre como funciona, sobre como a gente pode proceder. Caso eu não ache muitas informações, não sei se você tem um médico, às vezes, para pedir uma autorização para ele, aí facilitaria já para mim. Gente, seja sincera, fale, converse, não tem que ter vergonha, não. Pesquisa também, a gente tá aqui para aprender. E às vezes vai ter aí uma patologia nova, uma infecção nova que a gente nunca viu na vida, e a gente vai ter que ser bem honesta. Eu sou honesta, falo mesmo, não sei o que é isso. Estudo várias, sempre tô anotando várias, colocando na minha lista, mas tem situações que realmente não tem jeito, a gente não vai saber, a gente não sabe tudo. Mais uma contraindicação, essa aqui as pessoas acham ainda que é assim, não, ninguém imagina que isso vai ser uma contraindicação. Quem tem ansiedade ou síndrome do pânico, gente, isso pode acontecer. A cliente pode ali deitar na sua maca, fechar o olho e do nada ela fala, eu preciso abrir, eu não consigo. Só que como que você faz? Se você já aplicou ali o passo 1, se você tá ali alinhando, você não pode tirar, você tem que neutralizar aquele passo 1 ali. Como é que você faz? Então, a pessoa que tem ansiedade não consegue ficar 1h30 de olhos fechados, não tem como ser realizado o procedimento, porque ela não pode abrir os olhos. Quem tem síndrome do pânico não pode também, porque vai ficar ali de olho fechado, não vai saber onde tá, às vezes vai ter alguma crise. É muito perigoso. Quando a gente mexe com saúde, a gente tem que ficar muito atento. Lógico, tem coisas que quando a pessoa tem uma ansiedade leve, a gente pode amenizar, colocar uma música relaxante, conversar com ela, colocar um aparelho que faz massagem no pescoço, para ela já se sentir mais confortável e não ter crise de ansiedade. Então isso já ameniza, mas sempre perguntar para a cliente o grau disso. Por isso que é importante fazer uma ficha de anamnese. Obrigatório, tá? Uma ficha de anamnese antes de realizar o procedimento. Por quê? Pra gente saber coletar todas essas informações, todos esses dados das clientes e deixar tudo anotado, tudo certinho sobre cada uma pra não ter erro, tá? Isso, gente, eu entro muito mais a fundo, né? Lógico, você pode fazer uma ficha presencial ou uma ficha online, que é inclusive a que eu faço atualmente. Eu mando uma ficha online pra gente já fazer um pré-atendimento ali antes dela chegar. Porque imagina, se ela chegar lá aqui no estúdio e eu ver lá que ela tem glaucoma. Ela fala, infelizmente você não pode, tem que ir embora. Então, antes dela vir para não ter esse desgaste, eu já mando uma pré-avaliação, uma ficha de anamnese online para ela já responder. E a gente faz um pré-atendimento antes desse primeiro contato aí presencial, o que facilita muito para mim. Mas lógico que eu tava falando que eu aprofundo mais nisso no curso que eu tenho sobre lash lifting, né? Quem tiver interesse aqui, tá aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? É só clicar no link e ver tudo que tá incluso. Lá eu facilito esse passo a passo 1000 vezes pra você, já te dou tudo na mão, pra você não ter que ficar assim doida procurando mil patologias, 1000 contraindicações, já fica tudo certinho, a ficha de anamnese completa também. Mas vamos lá, né? O que é ficha de anamnese, que eu não falei até agora? Então, é um documento que a gente vai perguntando para a cliente, vai coletando os dados dela sobre histórico, se ela já teve algum problema com alguma coisa, sobre os dados dela, coleta e-mail, coleta nome, coleta todas as informações importantes e que vão servir de base pra gente. Provavelmente você já fez isso em alguma clínica que você foi, não necessariamente de estética, mas é muito comum a ficha de anamnese em casos médicos, casos clínicos, e no lash lift não é diferente, tá? Nessa ficha de anamnese, o que a gente tem que ter? A gente tem que perguntar sobre todas essas contraindicações, sobre problemas oculares, glaucoma, blefarite, se já operou a área que vai ser tratada, se sim, há quanto tempo, alergias, gravidez, tudo que foi explicado aqui e um pouco a mais, né? Porque nunca é demais. Por que eu falo isso de sempre um pouco a mais? A gente sempre tá um passo à frente aí, porque às vezes a sua cliente
nesse período de tempo, vai ter aí mudado alguma coisa na ficha de anamnese dela que ela fez no ano passado. Ou que ela fez há 2 meses atrás, ou que ela fez há 2 anos atrás. Então depende, às vezes pode ter acontecido alguma coisa com ela pode ter desenvolvido algo. A gente tem que sempre estar um passo à frente e ficar aí de olho, atualizando sempre. E por fim, gente, não pode faltar na ficha de anamnese de jeito nenhum essa última frase que eu vou dar assim de bônus pra vocês, que eu pergunto sempre. Eu viro pra cliente e falo: tem alguma coisa que você julga necessário que a profissional saiba antes de fazer, que eu saiba antes de começar o procedimento? E aí essa hora ela vai pensar, essa hora ela vai falar: nossa. E aí ela vai lembrar de alguma coisa. Olha, Carol, tem isso que aconteceu, talvez. Ou, Carol, eu geralmente tenho isso. Essa pergunta é assim, ó, a chave do procedimento. Porque se tiver alguma coisa, ela vai lembrar essa hora. Inclusive, comenta aqui pra mim, ó, se fosse eu te atendendo hoje, teria alguma coisa? Você teria alguma das contraindicações que eu citei? Ou você teria alguma coisa que você julga necessário me falar antes de eu fazer o procedimento em você? Como é que seria isso, a ficha de anamnese? Me conta o que você responderia. Se você teria alguma coisa, você acha que você ia ter ansiedade, se você ia conseguir ficar 1h30 ou não, de olho fechado, ou alguma patologia ocular, me conta. Para fazer o teste alérgico, você vai pegar cada um dos produtos que você usa no Lash Lifting, ou seja, todos. Vai pegar um microbrush e pegar um pinguinho dele, como se fosse teste alérgico que a gente faz em médico mesmo. Pegou um pinguinho. E agora, você vai fazer um pinguinho aqui na pessoa, tá? No caso, na pessoa, você vai fazer próximo à orelha, que é ali perto dos olhos e perto do fio de cabelo. Então, você vai pegar um pinguinho do passo 1, você vai pegar um pinguinho do passo 2, colocar aqui do ladinho. Vai pegar um pinguinho da cola e vai colocar do ladinho também, da tinta, da cola da Macrylan, dos produtos que você utilizar, tá? E essa cliente, ela vai ficar ali com esse produto agindo de 24 a 48 horas para saber se vai ter um inchaço ou não, se vai ter um edema, se vai ter uma vermelhidão, se ela vai ter alergia de alguns produtos ali, tá bom? Então, se der algum problema, ela não vai realizar o procedimento. E se não der nada, ela está super apta a fazer o lash lift. Enfim, eu citei algumas contraindicações aqui. Se você sabe de mais alguma e quer comentar aqui embaixo alguma que você acha muito importante, comenta aqui pra mim, pra gente agregar nesse vídeo ainda mais. Eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Te expliquei aí a teoria, né, das contraindicações. Não quis passar uma lista fechada, porque quero fazer que você pense mesmo a isso. Pode ser, como é que eu vou reagir a isso? Como que eu procedo se isso acontecer comigo? Pra fazer a gente ir pra frente aí, cabecinha, pensar sozinho. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir um obrigada hoje, é só curtir aqui embaixo. Então, muito obrigada e beijo!